atividades com correção automática. Então, a ideia do vídeo é mostrar aqui dentro do Google Sala de Aula como é que a gente faz para criar uma atividade. Essa atividade vai ser vinculada a um formulário do Google Forms lá, e aí a gente consegue automatizar a correção dessa tarefa. Então, eu vou usar aqui uma sala de demo que eu tenho aqui, aula demonstração professor, para demonstrar como é que a gente faz isso. Então, quando a gente entra aqui dentro, a gente vai no menu atividades. Dentro do menu atividades, a gente tem o botão de criar. E dentro do criar, a gente tem atividade com teste. A gente está mais acostumado a usar essa aqui, né? Mas essa atividade com teste ela é bem interessante de usar também. Então, vou clicar nela. Quando eu clico nesse botão, percebam que automático ele já cria um formulário para mim e vincula essa atividade. Então, qual é o meu trabalho aqui? É preencher esse formulário, criar as questões aqui dentro deste formulário, e aí depois colocar o nome aqui na atividade, distribuir ela para os alunos. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é mexer nesse formulário, alterar ele. Eu vou clicar aqui em cima, esperar carregar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um nome para o formulário, vou apagar aqui em cima, vou botar exercícios Word. Aqui eu vou repetir esse nome, exercícios Word. E aí agora aqui embaixo é a parte das questões. Eu poderia colocar uma descrição do que é essa atividade e tal. As questões, normalmente a gente já tem essas questões salvas em um Word ou em algum outro lugar. Eu tenho aqui no bloco de notas, eu separei. Então eu fiz um resumo de algumas questões do material que eu estou preparando. O que eu vou fazer? Eu vou copiar o enunciado da minha questão e vou aqui na primeira questão, ó, vou clicar aqui, vou colar esse enunciado. Eu vou escolher aqui de múltipla escolha, tá? Mas eu tenho outras opções aqui dentro. Quando eu tenho várias alternativas, eu ainda poderia escolher caixa de seleção, lista suspensa, respostas curtas, mais completas, né, com um parágrafo. Eu costumo usar bastante múltipla escolha e caixa de seleção. Então, nessa aqui, nesse primeiro exemplo, eu vou escolher esse aqui, múltipla escolha. Então, agora, eu tenho que botar as opções de resposta aqui, que eu também vou pegar do meu bloco de notas aqui que eu já tenho. Então, eu vou copiar uma por uma e vou jogar aqui. Eu vou fazer só duas questões para esse vídeo não ficar muito longo e ficar fácil da gente fazer a atividade. Então, outra resposta, adicionar opção, posso clicar aqui e colar. Vou copiar todas essas opções. Até finalizar essa questão aqui. Sempre repetindo o mesmo passo. Copia, clica aqui em adicionar opção e cola. Isso dá bastante trabalho, mas é só na primeira vez que faz o formulário, no caso. Depois que já tem ele, é só reaproveitar, mudar as questões. Então, está feita a primeira questão aqui. O detalhe agora, primeiro que eu vou marcar aqui como obrigatória, uma questão que o aluno tem que preencher. Outra opção interessante é aqui nos três pontinhos, eu clicar e marcar aqui, ó, ordenar as opções aleatoriamente. Aí o que ele vai fazer? Ele vai sempre misturar essas possíveis respostas. Ele nunca vai, se um aluno abrir, não vai conseguir passar a resposta para o outro, porque vai estar sempre... Não é que não vai conseguir, né? Mas vai ficar um pouquinho mais complicado. Se a gente deixar num padrão, eles vão abrir o primeiro que abrir e vai passar a resposta para o outro com base na segunda, na terceira opção. Feito isso, eu vou clicar em chave de resposta. E aqui dentro, primeiro que eu vou botar um ponto. Eu costumo botar um ponto por questão, só para no final a gente ter uma base de quantas questões eram e quantas foram selecionadas corretamente. Eu vou botar 1 aqui. E aí eu tenho que marcar a resposta certa aqui. Então, aqui no meu caso é essa aqui. Eu tenho que marcar para depois na autocorreção ele conseguir identificar. Feito isso, eu dou um concluído. E aí agora
eu vou para uma próxima questão. Eu posso clicar aqui no botão adicionar pergunta e ele já vai aqui para baixo onde eu posso adicionar uma nova questão. Que eu vou pegar do meu bloco de notas também mais uma só. Copio o enunciado, cola aqui e aí vamos pegar as possíveis respostas. Vou clicar aqui, vou colar a primeira. A próxima. Até a última aqui. Feito isso, vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar como obrigatória. Vou vir aqui nos 3 pontinhos e marcar para ele ordenar aleatoriamente. E aqui em chave de resposta, vou clicar aqui. Vou marcar qual é a resposta correta. Marquei. Detalhe interessante também, deixa eu botar aqui um pontinho, que eu posso adicionar feedback. Se eu clicar aqui, eu posso dar um feedback para quando o aluno coloca alguma resposta incorreta. Posso escrever alguma coisa, posso vincular um vídeo para ele ter um aprendizado maior, já que ele errou a questão. E nas corretas a mesma coisa, posso botar ali alguma mensagem para ele e também posso vincular algum conteúdo, alguma coisa a mais. Certo? Aqui eu não vou botar nada no caso. Então eu tenho 2 questões, certo? Eu também posso, interessante a gente colocar a identificação no formulário, né? Então eu vou clicar, vou colocar mais uma pergunta. E aí depois ela ficou lá embaixo, ó. Eu posso arrastar ela, se eu clicar bem nesse íconezinho aqui desse pontilhado, eu posso arrastar mais para cima essa questão. Posso botar ela lá para o primeiro, né? Já que vai ser a identificação da tarefa. Então aqui eu vou botar nome completo. Só que aí eu vou dizer, ó, uma resposta curta. Marcar resposta curta, vou tornar ela obrigatória. Tá? E nesse caso eu não preciso marcar nada aqui. Feito isso, está concluída a configuração das perguntas e respostas. Eu vou vir no botão de configuração agora. E aqui em geral vou marcar algumas coisas, como por exemplo, eu quero coletar o endereço de e-mail, então a pessoa vai ser obrigada a fornecer o e-mail dela, para daí receber o recibo de respostas. Ó, recibo de respostas, os participantes recebem uma cópia das respostas. Digamos que é o gabarito. Se a pessoa responder, não, sempre. Vou colocar como sempre. Limitar a uma resposta por usuário, né? Ele vai responder uma vez só o formulário. Ver gráficos de sumário e respostas de texto. Isso aqui é para depois que o aluno preenche, ele poder ter o resultado, aparecer o resultado de como ele foi no questionário. Vou marcar também. Vou dar um salvar. Ainda em configurações, eu vou vir aqui em apresentação e eu costumo usar isso aqui, embaralhar a ordem das perguntas. Que aí também, quando abrir o formulário, além dele embaralhar as opções de resposta, as perguntas também vão ser embaralhadas. Feito isso, aqui em teste eu não vou precisar mexer em nada. Não. Já está automático o que eu preciso. Ó. Pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, corretas e o valor de cada questão. Aqui em apresentação, eu não costumo marcar mostrar barra de progresso, porque daí os alunos não sabem qual é a primeira e qual é a última questão. Então eu vou deixar desmarcado aqui para eles terem uma concentração um pouco maior. Feito isso, eu vou dar um salvar. Tá? Percebam que ele salva automático qualquer alteração que eu fiz. E agora, como já está vinculado direto no Google Class, eu nem preciso clicar aqui em enviar para copiar o link do formulário. Eu posso fechar o formulário. Ele vai voltar para a tela da atividade, onde aqui eu vou preencher aqui com o título da atividade. Vou botar aqui questões Word. Se tiver alguma instrução. Se eu for colocar alguma coisa referente à pontuação. Data de entrega. Se eu vou vincular algum tópico da aula, vou vincular a aula 8, a aula 7. Eu marcaria aqui e selecionaria a aula. E aqui também, ó, por padrão, ele envia essa atividade para todos os alunos.
Só que se eu estiver fazendo uma atividade, por exemplo, de recuperação, nesse momento eu vou desmarcar o todos e vai estar listando aqui abaixo os alunos que eu tenho dentro dessa turma. Então eu marco só os alunos que eu quero, a atividade só aparece para aqueles alunos específicos. Certo? Feito isso, eu posso dar um criar atividade. Já vai aparecer aqui no Google Class a atividade pronta. Depois que a gente concluiu a edição do formulário, a gente pode ainda editar ele. Se a gente abrir novamente aqui, logado como professor, vai aparecer esse botão de editar este formulário. E aí, clicando aqui, a gente entra naquele modo de edição, consegue alterar ou incluir alguma pergunta a mais. Então, na parte de criação de uma atividade como teste, que tenha ao final ali a gente consiga que ele faça a correção automática dessa forma aqui. Quando o aluno preencher, ele vai receber um resumo, uma folha de resposta, né, que ele pode solicitar, aparece um botão, onde ele pode ter todo o resultado das questões para ele acompanhar ali. Então, seria isso.